Olha, olhando os recortes das entrevistas que foram colocadas aqui nesse documento, fica claro que o Bolsonaro adotou uma narrativa, né? Quando começaram a surgir as primeiras notícias de brasileiros na Argentina, brasileiros que o Bolsonaro classificou como refugiados. Inclusive, tem uma das entrevistas que foram colocadas aqui, diz o seguinte: os refugiados da Argentina, né, numa entrevista para o jornal O Globo. Em outra entrevista para o Poder 360, que também consta aqui desse documento, o Bolsonaro chama de ato generoso de acolhimento o fato da Argentina receber pessoas que estavam envolvidas nos ataques do dia 8 de janeiro. E essa narrativa do Jair Bolsonaro, na verdade, é a mesma narrativa que mobiliza todo o campo da direita, de vitimização das pessoas que participaram dos atos de ataques aos três poderes e que foram condenadas por penas que eles classificam como penas altíssimas, penas exageradas em função do tipo de crime que foi cometido. Eles consideram que essas pessoas são vândalos, não terroristas. Então, de um lado, você tem uma narrativa que precisa ser sustentada pelo bolsonarismo para que essas pessoas envolvidas no ato do 8 de janeiro não sejam classificadas como terroristas e, consequentemente, o próprio ex-presidente não seja apontado como líder de uma organização criminosa que se constituiu para aplicar um golpe de Estado. Só que essas mesmas palavras utilizadas por Jair Bolsonaro em reiteradas entrevistas e reiteradas conversas, em off ou em on, estratégia essa que foi ventilada pelos bolsonaristas em conversas de todo tipo, ela acabou se voltando contra ele na hora que isso tudo se constitui numa espécie de prova cabal de que Jair Bolsonaro pode, ele próprio, se considerar um refugiado a partir do momento que ele pisar nos Estados Unidos. Nunca é demais lembrar que a investigação da Polícia Federal aponta que ele deixou o Brasil no final do ano, antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a expectativa de que poderia haver um golpe de Estado e era melhor que ele não estivesse aqui no Brasil quando isso acontecesse, porque depois ele poderia voltar para o Brasil e eventualmente assumir o poder. Então essa decisão do Alexandre de Moraes, ela pode ser vista por um ângulo mais amplo, né? Porque ela faz parte de um raciocínio de que houve uma estratégia constituída para dar um golpe de Estado e parte dessa estratégia passava por Jair Bolsonaro deixar o Brasil. Reforça ainda mais essa ideia, aquele episódio de Jair Bolsonaro ter passado 2 noites numa embaixada que é considerada um território estrangeiro dentro do Brasil. Então, realmente, é coerente essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro deu reiteradas sinalizações de que essa pode ser uma estratégia adotada por ele, já que ele considera essa uma estratégia válida para outras pessoas que participaram dos ataques no dia 8 de janeiro, depois da posse do presidente Lula.